Olá pessoal, tudo bem? No assunto de hoje, nós vamos ver potenciação. Eu sei que vocês já viram isso no sexto ano, só que agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Nós vamos ver as propriedades da potenciação, além de estar revisando aquele conteúdo. Vamos ver um pouquinho mais sobre radiciação também, quando a raiz não é exata, o que a gente vai fazer. Então nós vamos ver mais ou menos isso. Então olha só, a definição de potenciação é o seguinte: a potenciação indica multiplicações de fatores iguais. Então eu tenho, por exemplo, um número qualquer, que eu vou chamar de A, e vou elevar ele ao expoente n. O que é que isso significa, gente? Que eu vou pegar o A e vou multiplicar ele n vezes. Tá ok? Então vamos para um exemplo básico aqui. Eu tenho 2 elevado a 3. O que significa 2 elevado a 3? Eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, o 2 foi multiplicado por ele 3 vezes. A resposta disso vai ser 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Tem muita gente que confunde a potência com a multiplicação. Então, tem muita gente que acha que 2 elevado a 3 é simplesmente fazer 2 vezes 3, que daria 6. Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Isso está completamente errado. Tá ok? 2 elevado a 3 não é igual a 6. Eu não posso fazer 2 vezes 3. Tem que fazer 2 vezes 2 vezes 2 e a resposta vai dar 8. Tá ok? Então tomem muito cuidado com isso. Tá? Então olha só. Vamos definir o que significa cada termo. O A, que é o número que vem embaixo do expoente, a gente vai chamar de base. Tá ok? Então esse número aqui vai ser a base. O N vai ser o expoente, que vai ser o número que está acima da base. O resultado vai ser chamado de potência. Então, se a gente pegar no nosso exemplo, o 2, ele é chamado de base. O 3 é chamado de expoente. E o resultado é chamado de potência. Ok? Então, olha só. Por definição, nós temos que A elevado a 1 é igual a A. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é por isso que a gente não fica escrevendo, por exemplo, quando a gente tem o 3, a gente não fica escrevendo que o 3 é igual a 3 elevado a 1. Tá? Porque, pela definição, a gente sabe que 3 elevado a 1 é igual a 3. Então, por isso que a gente não fica escrevendo expoente em todo número. E, pela definição, a minha segunda coisa é que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu pegar 2 elevado a 0, é 1. 5 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é 1. Tá ok? Então vamos resolver alguns exemplos aqui sobre essas potências, sobre potenciação, e vamos definir quais são as propriedades da potenciação. Então, pessoal, no meu exemplo número 1, eu tenho 3 elevado a 2. O que isso significa? Que eu vou pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o resultado de 3 elevado a 2 é igual a 9. No meu exemplo 2, eu tenho 2 elevado a 5. O que eu faço? Pego 2 e multiplico por ele mesmo 5 vezes. Então, olha só. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. E 16 vezes 2 é igual a 32.
Beleza? O exemplo 3, eu tenho 200 elevado a zero. Nós já sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. No exemplo 4, eu tenho uma subtração de potências, mas ela é muito simples de ser feita. Quanto que é 1000 elevado a 1? 1000 elevado a 1 é 1000. Menos 4.597 elevado a zero. Nós já vimos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 1000 menos 1 é igual a 999. A última, pessoal, fiquem atentos a isso. Eu já passei uma questão dessa em prova e teve aluno que ficou fazendo essa questão a prova inteira. Por quê? Porque essas contas aqui são trabalhosas, claro. Só que isso aqui vai dar um número muito grande? Vai. Vai dar muita conta? Vai. Só que o resultado vai estar elevado a zero. Então a gente não precisa de fazer essa conta para saber que esse resultado vai ser igual a 1. Tá ok? Então agora vamos ver algumas propriedades da potência. Então, pessoal, agora vamos definir quais são as propriedades da potenciação. Eu tenho aqui 7 propriedades. 1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1. Aqui está escrito 4.1 porque ela é uma consequência direta da propriedade 4. E aqui é a 5.1 porque ela é uma consequência direta da propriedade 5. Eu cheguei a verificar quase todas. Só essa 4 que ia dar muito trabalho para verificar ela. Então, eu acredito que verificando as outras vocês já vão estar satisfeitos com isso, tá ok? Caso alguém queira depois que eu faça um vídeo especial para verificar a minha propriedade aí, vocês escrevem aí que eu faço esse vídeo, tá ok? É porque ele vai dar um pouquinho de trabalho e pode confundir a cabeça de vocês. Então olha só, a minha primeira propriedade fala que a elevado a x vezes a elevado a y é igual a elevado a x mais y. O que isso significa, pessoal? Quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, basta eu conservar a base e somar os expoentes. Então vamos verificar se isso funciona mesmo. De acordo com minha tese, vamos supor que o A seja 2, o X seja 2 e o Y seja 3. Então olha só, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 seria igual a 2 elevado a 2 mais 3, que é igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 nós já vimos no quadro anterior que é igual a 32. Então vamos pensar, 2 elevado a 2 é igual a 4 e 2 elevado a 3 é igual a 8, certo? 4 vezes 8 é igual a 32. Então, ok, está verificado. A minha segunda propriedade fala o seguinte: a elevado a x dividido por a elevado a y é igual a elevado a x menos y. Então, essa propriedade fala o seguinte: quando eu tenho a divisão de duas potências de mesma base, basta eu conservar a base e subtrair os expoentes, tá ok? Então olha só, vamos pensar que o meu A seja 2, o meu X seja 3 e o meu Y seja 2 também. Então eu tenho que 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 3 menos 2, 2 elevado a 3 menos 2 é igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, nós já vimos que por definição é igual a 2. Agora vamos pensar. 2 elevado a 3 é igual a 8. E 2 elevado a 2 é igual a 4. 8 dividido por 4 é igual a 2.
saímos no mesmo resultado. Então, essas propriedades, elas estão verificadas também, tá ok? Elas confirmaram aí. Na minha propriedade 3, eu falo que a elevado a x elevado a y é igual a elevado a x vezes y. Então, isso aqui é a propriedade que fala da potência, tá ok? E quando acontece alguma situação igual a essa, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, vamos pensar no caso, onde que o a, que é a minha base, é 2, o x também é 2 e o y é igual a 3. Então, de acordo com a minha propriedade 3, basta eu fazer a multiplicação dos expoentes. 2 elevado a 2 vezes 3 é igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é igual a 64. Quem tiver alguma dúvida de como chega nesse resultado, faz aí no cantinho. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Faz esse 2 multiplicado 6 vezes. Só que não é muito difícil de pensar que 2 elevado a 5 é igual a 32. Para elevar a 6, basta multiplicar por 2 de novo. 32 vezes 2 é igual a 64. Então, beleza. De acordo com a minha propriedade, essa conta tem que dar 64. Vamos verificar isso. 2 elevado a 2 é igual a 4. 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Então, basta vocês, para fazer essa conta, vocês fazem aí no canto, se vocês tiverem alguma dúvida, eu já consegui fazer de cabeça. Então, essa propriedade aqui também está verificada, ok? Essa propriedade 4, como eu disse, eu não vou verificá-la, mas ela fala o seguinte: quando eu tenho uma base elevada ao expoente negativo, como que eu faço para deixar esse expoente positivo? Eu inverto o meu número e deixo o meu expoente positivo aqui no número de baixo. Então, eu tenho a elevado a menos x, vai ser igual a 1 sobre a elevado a x, certo? Então, vamos pensar nesse exemplo. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, nós já sabemos que é 8. Então, a resposta dá 1 sobre 8. Ok? Por que eu falei que a propriedade 4.1 é uma consequência da propriedade 4? A propriedade 4.1 fala que A sobre B elevado a menos x, para a gente deixar esse expoente negativo, para a gente deixar esse expoente positivo, basta eu inverter as minhas bases. Então, A sobre B elevado a menos x é igual a B sobre A elevado a x. E como eu cheguei naquele resultado? É simplesmente olhar para esse número. Qual que é o denominador de todo número que, em tese, a gente não faz a escrita do denominador? A gente sabe que esse denominador é 1. Certo, gente? Quando eu tenho lá, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Ele está dividido por 1 aqui, a gente só não escreve isso. Então, por que é uma consequência direta? Porque se a gente for pensar, esse 1 está vindo para cima, o A elevado a menos x está vindo aqui para baixo. Tá ok? Então, por isso que é uma consequência direta aí da propriedade 4. A propriedade 5 fala que A vezes B elevado a x seria A elevado a x vezes B elevado a x. Então, vamos verificar e vamos fazer uma observação em cima disso. Eu tenho que 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Aqui que está a minha propriedade, né? Então, vamos começar por aqui. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, que é o que está na minha propriedade, seria igual a 4 vezes 9, que é igual a 36. Certo? E para confirmar esse valor de 36, basta a gente fazer o que está dentro do parêntese primeiro. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 ao quadrado também é igual a 36. Tá ok? A 5.1
é uma consequência bem direta. Eu acho que fica bem intuitivo a gente pensar que A vezes B elevado a x, sendo AX vezes BX, o A dividido por B elevado a x seria o AX dividido por B elevado a x. É bem intuitivo, então eu acho que não precisa nem de verificar não. Mas caso vocês queiram verificar, pode fazer aí algum exemplo, onde o A seja 4, o B seja 2, o X um número qualquer. Verifica lá da mesma forma que eu fiz aqui, vocês vão ver que vai dar certinho. Por que eu falei para a gente tomar atenção com isso aqui, pessoal? Nós vamos ver daqui a pouco uma matéria que chama Produtos Notáveis. Então, lá naquela matéria, nós vamos ver a soma de um número. Então, só por exemplo, a gente faz aqui A mais B elevado ao quadrado, por exemplo. E esse número não vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado igual aqui, tá ok? Esse número a gente vai ter que fazer uma outra coisa. Então se atentem a isso, por favor, tá bom, pessoal? Nós só podemos pegar cada base aqui e elevar a mesma potência e multiplicar esse valor quando aqui dentro do parênteses tem uma multiplicação, tá ok? Se não for uma multiplicação ou uma divisão igual nesse caso, nós não podemos fazer isso em hipótese nenhuma. Tá ok, pessoal? Então vamos resolver alguns exemplos aí de propriedades e a gente vai discutindo aí. Tá? Pessoal, então é o seguinte, eu mudei de ideia e vou deixar esses exercícios para vocês resolverem, tá? Então tenta resolver isso, são 5 exercícios, vocês conseguem resolver usando todas as propriedades que eu passei no quadro anterior, tá ok? Que eu já verifiquei todas elas. Então na 1, por exemplo, faz a soma dos expoentes, na 2 faz a subtração, na 3 a multiplicação e assim por diante. E na aula de amanhã, que vai ser uma aula virtual, a gente tira as dúvidas que vocês tiverem, tá ok? Então a aula de hoje fica por aqui. Um beijão para vocês e até amanhã.